Como George H. W. Bush morreu? George Bush foi o 41º presidente dos Estados Unidos. Ele serviu como líder do país de 1989 a 1993, deixando uma marca significativa na política e na história americana. George Herbert Walker Bush nasceu em 12 de junho de 1924, em Milton, Massachusetts. Seu pai, Prescott Bush, era um banqueiro de investimentos de sucesso que posteriormente se tornaria senador dos Estados Unidos. Sua mãe, Dorothy Walker, era uma dona de casa dedicada à filantropia e ao serviço comunitário. Essa influência familiar proporcionou a George uma educação privilegiada e acesso a oportunidades que a maioria das crianças não tinha. Bush frequentou a Phillips Academy, uma prestigiosa escola preparatória em Andover, onde se destacou como capitão do time de beisebol e presidente da turma. Ele também era membro do coral, do clube de debates e do jornal estudantil. Foi durante sua época de escola que ele começou a namorar sua futura esposa, Barbara Pierce. Bush tinha 17 anos e Barbara tinha apenas 16. Quando os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial, George Bush estava com 18 anos, e após o ataque a Pearl Harbor, ele decidiu se alistar na Marinha, tornando-se um dos pilotos mais jovens do país. Durante a guerra, ele voava em aviões torpedeiros e participou de 58 missões de combate no Pacífico. Em uma delas, ele foi abatido pelos japoneses e caiu no mar, onde teve que enfrentar tubarões até ser resgatado por um submarino americano. Por sua bravura, ele recebeu a Cruz de Voo Distinta e a Medalha do Ar. Depois da guerra, Bush frequentou a Universidade de Yale, onde se matriculou no curso de Economia. Durante a faculdade ele ganhou grande destaque praticando beisebol. Em 1945, ele se casou com Barbara Pierce, com quem teve 6 filhos, incluindo George W. Bush, que também se tornaria presidente dos Estados Unidos. Em 1948, ele se formou em economia e se mudou para o Texas, onde iniciou uma bem-sucedida carreira no ramo do petróleo. Ele fundou sua própria empresa, a Zapata Petroleum Corporation, que se tornou uma das maiores do setor. George Bush também herdou do pai o gosto pela política e pelo serviço público. Ele se filiou ao Partido Republicano e foi eleito para a Câmara dos Representantes pelo 7º Distrito do Texas em 1966. Depois, ele ocupou vários cargos importantes no governo federal, como embaixador nas Nações Unidas e diretor da CIA. Em 1980, Bush concorreu à presidência pela primeira vez. Ele foi derrotado nas primárias republicanas por Ronald Reagan. No entanto, Reagan mais tarde escolheu Bush como seu companheiro de chapa. Como vice-presidente, Bush manteve-se inicialmente discreto. Mais tarde, ele se tornou porta-voz das políticas de Reagan na Guerra Fria, particularmente na América Latina, negociando a ajuda americana aos líderes em El Salvador e na Nicarágua. Bush finalmente alcançou o cargo de presidente dos Estados Unidos em 1989, quando venceu as eleições desbancando o candidato democrata Michael Dukakis. Ele se tornou o primeiro vice-presidente em exercício a ser eleito presidente desde 1837. Como presidente, Bush enfrentou vários desafios internacionais e domésticos. Entre os desafios internacionais estava a Guerra do Golfo. Bush liderou uma coalizão internacional contra o Iraque de Saddam Hussein, que havia invadido Kuwait em 1990. Durante o conflito, os Estados Unidos desempenhou um papel de liderança na formação e na coordenação da coalizão internacional. Com o apoio de seus aliados, os Estados Unidos lançaram uma intensa campanha aérea, liderada pela Força Aérea dos Estados Unidos, que visava desabilitar a infraestrutura de defesa do Iraque. Após a campanha aérea bem-sucedida, a coalizão lançou uma ofensiva terrestre para expulsar as forças iraquianas do Kuwait. A Operação Tempestade no deserto teve início em 24 de fevereiro de 1991 e foi conduzida com sucesso em poucos dias. As forças iraquianas evacuaram o Kuwait, e o presidente Bush declarou um cessar-fogo em 28 de fevereiro de 1991, encerrando oficialmente as hostilidades. Além da participação na guerra, ele também negociou tratados importantes com a União Soviética.
Em julho de 1991, Bush e Gorbachev assinaram o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou START-1, um dos tratados de armas mais significativos da Guerra Fria. Ele também apoiou o processo de reunificação da Alemanha após a queda do Muro de Berlim. No entanto, ele não conseguiu lidar com os problemas econômicos do país, que entrou em recessão no final de seu mandato. Ele acabou perdendo apoio entre os conservadores por ter aumentado os impostos, contrariando sua promessa de campanha. Bush tentou se reeleger em 1992, mas foi derrotado pelo democrata Bill Clinton, que se beneficiou do descontentamento popular com a economia, e da candidatura independente de Ross Perot, que atraiu votos dos eleitores insatisfeitos com os dois partidos principais. Bush se retirou da vida pública após deixar a Casa Branca, mas manteve sua influência no cenário político através de sua família e de sua fundação. Depois de ser derrotado na reeleição, George Bush teve o prazer de ver dois de seus filhos alcançarem altos cargos. Jeb Bush venceu as eleições para governador da Flórida em 1998, e George W. Bush foi eleito governador do Texas em 1994, e presidente dos Estados Unidos em 2001. Durante seus últimos anos de vida, Bush fez muitas aparições públicas, frequentemente para falar em apoio ao seu filho. Ele também começou a ficar mais focado em causas humanitárias, arrecadando doações para ajudar as vítimas dos desastres naturais dentro dos Estados Unidos. Porém, sua saúde começou a piorar com o passar dos anos. Ele foi hospitalizado várias vezes por questões como infecções respiratórias e problemas de mobilidade devido à idade avançada. Bush sofria de mal de Parkinson e começou a se locomover com a ajuda de uma cadeira de rodas. Seu estado de saúde se deteriorou significativamente após a perda de sua esposa, Barbara Bush, em abril de 2018. O casal havia estado junto por 73 anos, tornando-se um dos casamentos presidenciais mais duradouros da história dos Estados Unidos. Depois de uma longa batalha contra a doença de Parkinson, Bush morreu em sua casa em Houston em 30 de novembro de 2018, aos 94 anos, sendo o presidente mais longevo da história dos Estados Unidos. A vida de George Herbert Walker Bush foi caracterizada por serviço militar corajoso, sucesso nos negócios, dedicação à vida pública e realizações notáveis na política. Sua presidência marcou uma época de mudanças geopolíticas significativas, e seu compromisso com valores como integridade e serviço à nação deixou um legado duradouro. E foi assim que George Herbert Walker Bush morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.